Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal no YouTube. Eu sou Berg Lindo e você está no Pode Deixar. Hoje a gente vai falar dos 5 desafios de um imigrante que está entrando no mercado de trabalho. Se você assistiu o vídeo da semana passada, você viu que a gente falou de 5 maneiras de abordar o mercado de trabalho, de coisas que você tem que considerar quando você está pensando no que você vai fazer quando você vai chegar aqui. Esse vídeo é diferente, a gente vai mostrar o que você tem de prestar atenção uma vez que você já está aqui, que você começou a procurar emprego aqui no Canadá. Beleza? Então, o primeiro desafio, e talvez o mais difícil deles, aquele pelo qual você tem que estar mais bem preparado psicologicamente, é o não. O não é uma das coisas que vai acontecer com você, talvez, inúmeras vezes. Sempre que a gente começa uma pesquisa no mercado de trabalho, e aqui não é diferente, você vai receber vários nãos. Você vai mandar o currículo e não vai ter resposta. Ou então você vai ter uma resposta negativa. Para algumas pessoas isso vai acontecer uma vez ou duas, ou talvez de primeira você consiga o seu emprego. Mas para a maioria das pessoas são vários nãos. Só para dar uma ideia, óbvio que não é um paralelo, eu quando cheguei aqui, eu mandei aproximadamente 300 currículos. Nós estamos falando de 2003, não estamos falando de 2015. Mas do jeito que o mercado estava na época, eu mandei 300 currículos e eu tive exatamente 3 respostas. Todas 3 não. Não é fácil. Mas isso é uma coisa interessante para você pensar. Depende do seu mercado, depende da sua forma de você estar abordando aquele emprego. Tem vários fatores que podem fazer com que você não tenha esse não. Um deles, obviamente, é o fato de você ser recém-chegado e não ter no seu currículo nenhuma experiência canadense. Óbvio, isso não vai impedir de você ter o seu emprego, mas isso talvez dificulte as coisas um pouco no começo. A gente já falou sobre isso. Então, não desista no não, ok? Continue, persista e vá atrás, você vai acabar conseguindo sem nenhuma dúvida. Todos conseguem, são raras as pessoas que não conseguem um emprego aqui, então todos conseguem. Então não se ligue com um não, apenas continue e tente talvez descobrir por que você recebeu aquele não. Muitas vezes é simplesmente porque tinha muitos candidatos, tinha outra pessoa mais qualificada, alguém já com alguma experiência no mercado daqui. Os fatores são muitos. Então, se liga nisso. O segundo ponto diz respeito ao momento em que você conseguiu seu emprego e está ali nos primeiros dias de trabalho. Regra geral, as empresas elas preparam o que eles chamam de boas-vindas. Às vezes, eles têm que configurar os seus acessos nas redes, preparar seu computador, ver o que você vai ter necessidade de equipamento para trabalhar. Eles vão pensar que tipo de formação você precisa, quais são os processos da empresa que você precisa aprender. Então, o que vai acontecer é que você vai se sentir meio inútil ou meio incompetente, talvez, no comecinho. Primeiro que você não sabe de nada, segundo que talvez você não fale direito ainda. E terceiro que, em muitos casos, eles não dão a mínima para você. O que eu quero dizer com que eles não dão a mínima para você? Aqui existe o conceito de que você tem de fazer a sua parte. Então, nos seus primeiros dias, eles vão te dar, por exemplo, os manuais da empresa, os procedimentos para você aprender. Eles vão te deixar uma semana com você estudando aquilo e ninguém vai vir perguntar se você tem algum problema, se você está tendo alguma dúvida. Por incrível que pareça, isso é normal aqui. Num caso como esse, cabe a você, se tem algum problema ou se alguma coisa não está entendendo, procurar as pessoas e mostrar o interesse em aprender ou tirar suas dúvidas. Então isso
é muito importante. Fica aí a dica para você. Aproveite desse momento para aprender realmente. Anote tudo que você não está entendendo. Seja porque você não está acostumado com a língua, seja porque você tem dúvidas ou se questiona em relação ao que você já fez no Brasil antes e que aqui não é feito da mesma maneira. Pegue as pessoas responsáveis, discuta com eles, eles vão tirar suas dúvidas muito bem. Na verdade, é simplesmente o fato de que está todo mundo ocupado fazendo alguma coisa. Então, eles não vai ter alguém no seu pé tentando lhe dar ali uma ajudinha, uma dica. Eles vão esperar você falar se você tem alguma coisa. Se você não fala nada, você não tem dúvida nenhuma, você aprendeu tudo, está tudo resolvido. Então, não encasqueta com o fato de você ter sido deixado assim um pouco de lado, se considerar um pouco, não estou servindo para nada, é normal, tá bom? E você pode até se pensar assim, esses caras estão me pagando 2 semanas para não fazer nada, eles vão me botar para fora. Não, não é assim. É normal. Tudo isso acontece com muitas pessoas, ou talvez com a maioria delas, quando entra no emprego. Então não esquenta. Dê tempo ao tempo, vá aprendendo e siga o seu caminho. Muito ligado ao ponto número 2, tem o ponto número 3, que é você ter consciência de que você é tão bom ou melhor do que eles no mercado de trabalho. Por que eu estou falando isso? Nesse período em que você está aprendendo sobre o seu novo emprego, talvez os primeiros, talvez não, com certeza, os primeiros trabalhos eles vão ser feitos com algumas imperfeições. Seja porque eles vão te corrigir no francês ou no inglês que está mal escrito, seja porque eles vão te dizer que você talvez não entendeu o que era para ter feito, seja porque eles vão voltar o trabalho para você dizendo assim, está aqui um exemplo para você seguir. Como eu falei agora há pouco, não se trate como incompetente e não tenha medo disso. Isso faz parte da sua adaptação. Então, tenha consciência de que você é tão bom quanto eles. Todo mundo que trabalha aqui, a maioria dos brasileiros, eles são extremamente bem-quistos pelos empregadores. Principalmente porque a gente tem força de trabalho e a gente se desenrola fácil e não espera para amanhã para fazer as coisas. Eu, por exemplo, sou tido no meu trabalho como uma pessoa que faz as coisas até rápido demais. E algumas pessoas às vezes se questionam sobre isso, mas é completamente normal. Então não se encasqueta, não fica com caraminhola na cabeça. Você é sim competente. Se eles te aceitaram no emprego, é porque você merece estar lá. Então não tem do que você se preocupar. Faça o seu trabalho e siga em frente. Quarto ponto, o desafio de se adaptar à forma de trabalho deles, em contrapartida a se mostrar que tem potencial, que você é competente. Isso é outra coisa que acontece com muitas pessoas no começo tentando mostrar serviço. Eles começam a jogar ideias e tentar fazer um monte de coisa, e aí as pessoas começam a dizer, ei, calma, segue os processos. Leva um certo tempo para você ganhar a confiança deles. Pense primeiro em se adaptar, em conhecer os processos, em se moldar a forma com que eles trabalham, em seguir um pouco a linha de trabalho deles. E à medida que você vai ganhando confiança, vai se fazendo conhecer melhor na empresa onde você está trabalhando, você pode começar a jogar suas ideias e dar o seu pitaquinho ali diferente e começar a se meter. É óbvio que essas entradas, essas coisas que vão mostrar o seu diferencial em relação a eles, vai ser muito bem recebida por eles. Óbvio, nem sempre isso se dá no começo, tenha paciência e, como eu disse, siga em frente, continue, que isso vai acabar acontecendo, pelo menos comigo, aconteceu sempre. Eu nunca tive problema em implantar minhas ideias e meu modo de trabalho e as coisas que eu queria fazer, que eu achava que era certo, que vinha da minha experiência do Brasil, aqui. Eu sempre fui muito bem recebido. Então eu acredito que isso pode acontecer com você também. Como eu disse agora há pouco, você tem que tentar achar o momento certo para fazer isso. O quinto e último ponto, ele pesa bem no psicológico das pessoas, que é o fato de você, às vezes, ter um salário não compatível com a sua experiência. Ora, você está entrando no mercado de trabalho,
Você sabe que, sei lá, uma pessoa que tem o mesmo nível que você e que trabalha já há 10 anos aqui, ganha 50 mil dólares. E aí você entra e os caras te oferecem 41. Mas você tem a mesma competência, a mesma experiência. Mas você tem isso lá do Brasil. Os caras não te conhecem. Eu não estou dizendo aqui que você tem que abandonar a sua ideia de procurar um salário melhor. Não, longe disso. Mas, às vezes, a gente pega um primeiro emprego um pouco mais baixo, simplesmente para passar alguns meses fazendo um nome, aprendendo. Se você não tem um salário tão elevado, você pode se dizer, talvez, eu me dou a chance de ir mais devagar no meu ritmo, de aprender bem, e depois eu tento um outro emprego com salário maior, uma vez que eu vou ter uma experiência maior e já uma referência aqui. Então se liga nisso. No começo, às vezes é chato você saber que você está ganhando um pouco menos do que alguém que já está no mercado, ou que alguém daqui. Mas isso acontece, não vou dizer que é normal, mas isso é até, de certa forma, corriqueiro. Você vai perceber que quando você estiver no seu segundo emprego, terceiro emprego, ou por aí vai, você vai conseguir mostrar que as suas competências são válidas porque elas são reconhecidas aqui através dos empregos que você já teve. Então aí você não vai ter mais problema. Beleza? Então, esse foi o Momento Lindo de número 10. Eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que têm mandado comentários para a gente, que têm ajudado a divulgar, que têm dado opiniões e até às vezes ajudando a gente com alguns detalhezinhos de algum vídeo, alguma coisa. Muito obrigado, é muito bom ter vocês conosco. Por favor, continuem divulgando, continuem entrando no nosso canal e se inscrevendo lá no YouTube ou lá no Facebook. Dê um like, dê um favorito, ajude a gente, espalhe os nossos vídeos por outras pessoas, indique a gente e a gente agradece bastante a sua força também. Então, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!